Olá, muito bom dia. Hoje, dia 27 de junho, estamos rompendo, né? Esse mês de junho e também o ano de 2021, pela graça do bom Deus, sendo cuidado pelo Senhor. Um grande abraço a você, meu amigo, e os meus irmãos em Cristo Jesus, aqui de Cascavel e de outras partes, né, do país que nos acompanham. Eu convido você hoje a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos estar lendo alguns textos do capítulo 8, ok? Evangelho de João, capítulo 8, o verso 1 começa assim. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo, e todo o povo vinha ter com ele, e assentando-se os ensinava. E os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. E pondo no meio, disseram-lhe: Mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando, e na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Até aqui no verso 5, nós temos algumas coisas que precisamos observar. No verso 2, Jesus está assentado no templo ensinando o povo. O povo está com a disposição de aprender. Porém, os religiosos, na época chamado escribas e fariseus, eles querem pegar Jesus em alguma coisa que seja contra a lei, para que ele pudesse então condenar Jesus, para que eles pudessem condenar Jesus. E é interessante isso, nós darmos atenção a isto. Religioso tem um problema sério. Ele sempre está acusando, acusando. E na verdade existe um povo sedento, querendo conhecer quem é Jesus e a verdade da palavra de Deus. E às vezes há tantos religiosos acusadores que acabam afastando as pessoas do Senhor Jesus Cristo. Não era diferente naquela ocasião e não é diferente hoje. O verso 6 continua então os escribas e fariseus dizendo assim: Isso diziam eles, tentando-o para que tivessem de que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. E como insistissem, perguntando-lhe, endireitou-se e disse-lhes: Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E, tornando a inclinar-se, escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram a começar pelos mais velhos até aos últimos. Ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Detalhe extremamente importante. O religioso sabe que ele é pecador. Por mais religioso que seja, por mais devoto que seja, ele tem a consciência dentro de si que ele é pecador. Continuando a leitura. E endireitando-se Jesus, e não vendo ninguém mais do que a mulher, disse-lhe: Mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: Ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: Nem eu também te condeno. Vai-te e não peques mais. Condenado. É o nosso tema, é o nosso assunto de hoje. Condenado. Jesus olha para aquela mulher e disse: Nem eu te condeno. Isso aqui é muito rico na Escritura.
Jesus já tinha tido uma conversa com Nicodemos pouco antes, no capítulo 3, você pode conferir isso na sua Bíblia. Evangelho de João 3, no verso 17, olha só o que diz o Senhor Jesus a Nicodemos. Porque Deus enviou seu Filho ao mundo não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Ele mostra a Nicodemos que Jesus, ele vem cheio de graça e de verdade, e ele vem para salvar. Jesus, ele não veio condenar você. Jesus não veio condenar o religioso. Jesus não veio condenar aquele que está em adultério. Jesus não veio condenar, ele veio salvar. Porque condenado nós já nascemos, nós já estamos. A única coisa que nós sabemos fazer é pecar, é desobedecer, é ir contra as leis de Deus. Mas na sequência, olha o verso 18. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Muito claro nas Escrituras, né? Jesus, ele não veio condenar o mundo, mas ele veio salvar o mundo. No verso 18, então, ele mostra: quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Ou seja, nascemos condenados, separados, destituídos da glória de Deus. E qual é essa condenação? Está no verso 19, que diz assim: e a condenação é esta, e a condenação é esta. Tem os dois pontinhos ali, isso é muito importante. A condenação é esta, que a luz veio ao mundo. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Sabe o que aconteceu no Evangelho de João capítulo 8, quando aqueles fariseus e escribas trazem aquela mulher na presença de Jesus, que é a luz do mundo? Ali estava escancarado a natureza pecadora daquela mulher. Uma coisa que eles, os religiosos, não conseguiram abrir o coração, então eles encontram alguém para mostrar: ela está em pecado. Mas quando Jesus fala, aquele que não tem pecado, atire a primeira pedra, desde os mais velhos até os mais novos, todos se retiram. Por quê? Porque nós nascemos com essa condenação chamada pecado. E Jesus é a luz. Se você conferir na sua Bíblia, está em João 8, versículo 12, que diz assim: falou-lhes, pois, Jesus outra vez, dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Ou seja, esse episódio acontece para mostrar o seguinte: eu não estou condenando o ato dessa mulher. Ela já nasceu em pecado, e esse ato é produto, é fruto de uma natureza de pecado. Por isso mesmo que ele diz a essa mulher: nem eu te condeno. Porque Jesus não veio condenar, ele veio salvar. E é isto que eu quero enfatizar com você agora. Existe um acusador, tá? Que acusa você todo momento, a todo instante, que é descrito em Apocalipse capítulo 10, o verso 12. Olha só como diz, aliás, capítulo 12, verso 10. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: agora chegada está a salvação e a força e o reino do nosso Deus e o poder do seu Cristo, porque já o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante de nosso Deus os acusava de dia e de noite. Quem é o acusador? Satanás. E que usa pessoas, principalmente religiosos, fariseus, escribas, hoje muitos religiosos, acusando e impossibilitando de a pessoa chegar na luz, que é Jesus Cristo. Mas eu quero dizer para você hoje, agora, que Jesus, ele veio com o objetivo salvar a mim e a você. E lá na cruz do Calvário,
João 12:32 diz assim: e eu, quando for levantado da terra, todos atrairei a mim mesmo. Lá naquela cruz, há tantos anos atrás, ali no corpo dele, sabe o que aconteceu? Ele condenou o pecado, levando o pecado à morte juntamente com ele em seu corpo, que é descrito em Romanos 6,6, sabendo isto, que o nosso velho homem foi com ele crucificado, para que o corpo do pecado seja desfeito, destruído, a fim de que não sirvamos mais ao pecado como escravo. Ou seja, ali naquela cruz, conforme é descrito em Romanos 6,23, o salário do pecado é a morte. Jesus pagou o preço do pecado, Jesus pagou o preço da condenação, morrendo e nos levando a morrer juntamente com ele, para que ao terceiro dia, conforme descrito em Efésios 2,6, e juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Ele faz essa obra tremenda, maravilhosa, por graça, para nos libertar da condenação. Se você quiser acompanhar ainda em Romanos capítulo 8, versículo 1, é onde nós encontramos o fato de que em Cristo Jesus nós não somos mais condenados. Romanos 8:1 diz assim: porque agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Eu e você fomos atraídos, morremos e ressuscitamos em Cristo, e agora somos uma nova criatura. E uma vez que eu e você estamos em Cristo, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Hoje eu estou absolvido. Você pode estar absolvido, chegando diante dele e dizer: Senhor, eu sou pecador, eu não consigo vencer o pecado. Quanto mais eu tento vencer, mais eu me afundo no pecado. Mas Senhor Jesus está aqui. Assim como aquela mulher foi exposta à vergonha, ao vitupério, eu sou um miserável pecador. Mas Senhor Jesus, tenha misericórdia de mim e venha trazer essa revelação de que houve uma morte, houve uma ressurreição e eu estou em Cristo Jesus. Cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Com certeza ele vai fazer isso, porque ele não veio condenar, ele veio para salvar, ok? Um grande abraço a você, um excelente domingo, tchau!